Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Vida Cotidiana. Vamos falar hoje sobre uma droga do qual você é usuário. Sim, você é usuário dessa droga, não vem falar que não é, que eu vou te provar o contrário. Que te deixa muito alucinado, sendo capaz de fazer coisas absurdas para tê-la. Estou falando aqui sobre o vício em dopamina. Então vamos lá, o que é a dopamina? Ela nada mais é do que o hormônio responsável pela produção de sensações de prazer. De modo resumido, é aquelas sensações que você obtém ao comer uma coisa que você gosta muito, a de repente rolar o seu feed do seu Instagram, aquelas festas que você gosta de ir, aquele tipo de ostentação que você gosta de passar para as pessoas que nem mesmo você as conhece, e assim sucessivamente. Então a gente parte deste pressuposto de que a dopamina, ela é uma droga, mas vamos com calma. Ela é um hormônio muito importante de ser produzido pelo seu organismo, justamente para te dar sensações benéficas, sensações de alívio, dissipar tensões que há em você, de repente, sobre uma situação traumática ou algo do tipo. Eu costumo dizer o seguinte: a linha tênue que diferencia o remédio do veneno é a dose. E partindo deste pressuposto, quando você é uma pessoa que está atolada no vício em dopamina, você tende a fazer coisas absurdas, em detrimento de ter a todo tempo a produção de dopamina no seu corpo de um modo bem intenso. Algumas coisas devem ser observadas com bastante atenção. Uma delas é verificar aquelas coisas que você mais gosta de fazer, que mais lhe dão prazer, e avaliar se você está exagerando ou não na dose daquilo que você está fazendo para adquirir aquela sensação hormonal do prazer. Isso está muito ligado à questão, por exemplo, da alimentação. Quando a pessoa tem uma compulsão em comer muito, ainda mais aquelas coisas que sabemos que são maravilhosas, que nos causam um prazer instantâneo, você está estimulando o seu organismo a produzir dopamina. Quando você, de repente, fica horas e mais horas deitado assistindo Netflix, procrastinando para fazer outras coisas, para trabalhar, estudar, o que quer que seja, que você sabe que tem que fazer, mas não faz devido àquelas sensações agradáveis que aquela outra coisa que você já está fazendo está te proporcionando, você está promovendo dopamina no seu corpo. Isso não haveria nenhum problema se o organismo não fosse resistente. Nosso corpo foi criado para ter determinadas barreiras em relação a certos estímulos. Como, por exemplo, quando o corpo é submetido a, de repente, uma gripe, alguma coisa nesse sentido, ele vai criando anticorpos, situações em que o corpo ele cria barreiras de modo que aquele vírus não ultrapasse aquilo que já foi criado anteriormente, aquela resistência. E o mesmo, também a gente pode pegar um gancho nessa parte da dopamina. Já vou dizendo a vocês que não sou nenhum endocrinologista, não sou nenhum médico, nenhum especialista na área da saúde, sou apenas um curioso que busca conhecimento e gosta de compartilhá-lo. O excesso da dopamina vai fazendo com que o organismo crie certas resistências para que aquele nível de dopamina atingido não seja o suficiente para gerar aquela sensação de prazer. Então, o que ocorre no nosso cérebro? Ele fica resistente. Ele cria uma certa imunidade em te liberar aquelas sensações. É como se ele estivesse dizendo para você: bom, estou vendendo essa sensação de prazer, vai ser 2 incentivos de dopamina. Você me deu 2, já te entreguei, agora é 3, está ficando mais caro. Quanto mais você me procura, mais caro será essa sensação que eu vou te dar. É como se o cérebro estivesse criando essa espécie de diálogo com você. À medida em que o seu corpo vai tendo esses estímulos repetitivos, ele vai solicitando mais estímulos similares. Por exemplo, a questão das drogas, né? As pessoas que são viciadas, elas começam utilizando pequenas quantidades e à medida em que elas vão utilizando aquelas drogas com frequência, o corpo já vai ficando calejado. Ele já vai pedindo mais estímulos similares àquele para que ele realmente possa entregar aquelas sensações de prazer. E aí, nesse âmbito da dopamina, no sentido que não envolva as drogas ilícitas, por exemplo, funciona da mesma forma, os mesmos estímulos de recompensa o corpo ele negocia com você. E é muito difícil de você ludibriar o nosso próprio organismo, porque ele é inteligente.
por mais que seja uma parte única de você, mas é como se você estivesse tentando negociar com uma área do seu corpo que você não tem tanto acesso, tanto controle. É importante ficar atento a isso. E o vício em dopamina faz com que a gente fique, como eu já falei anteriormente, horas preso em atividades que muitas das vezes não mais nos beneficiarão, além daquele período mínimo que a gente deveria ficar. E isso é muito grave porque nós ficamos improdutivos, ficamos também desleixados em relação ao que realmente importa e, consequentemente, ficamos viciados naquilo. Por mais que algo seja bom, por exemplo, se você é viciado em estudar, o ato de estudar em si, ele te ocasiona sensações de dopamina. E se você vai estudando com muita frequência, de uma maneira muito compulsiva, você não vai ter espaço para as outras áreas da sua vida. De repente você vai acabar deixando seus filhos de lado, sua família, seus amigos, aquela coisa toda, e isso vai te causando grandes problemas. Portanto, é importante ter muita atenção àquilo que a gente se submete. E a gente sabe muito bem que não existe o vício bonzinho, de forma alguma. Todo vício ele é maléfico e traz consequências graves no longo prazo. Até mesmo, por exemplo, atividades físicas, já citei algo que é importante, que é os estudos, mas ele em excesso ele vai acabar te proporcionando grandes prejuízos. Atividade física também, e assim sucessivamente. Até mesmo nas relações amorosas. Se você é uma pessoa que gosta de receber carinhos do seu cônjuge, do seu namorado, do seu ficante, o que quer que seja, isso te causa muita dopamina e você exige isso dessas relações, quando a pessoa não estiver mais disposta a oferecer aquilo, você vai querer projetar em outras pessoas aquele sentimento, porque o seu organismo ele fica convicto de que ele não mais aceitará aquilo, aquela pequena quantidade como entrega. É como se fosse a lei da oferta e demanda da economia. Por isso que eu digo que a economia ela tem tudo a ver com a filosofia, tem tudo a ver com o comportamento humano e não necessariamente na parte do dinheiro, como muitos, de maneira errônea, confundem. Então é importante você estar atento a todos esses sinais. E o que eu digo em relação a isso? Porque muitos de vocês podem aí estar atrás do celular ou do notebook me assistindo agora e pensando, tá, mas e aí? Daí, você expôs um problema, jogou no ventilador, o que dá para fazer para auxiliar nesse aspecto? Já vos digo que não é um processo fácil para resolver esse tipo de problema, porque você tem que quebrar o círculo vicioso que foi criado em torno desses gatilhos de dopamina que você inconscientemente exige que seja entregue por você mesmo. É importante você criar rotinas diferentes das quais você já tem, justamente para tentar quebrar o ciclo vicioso. Não é fácil, requer abstenção. E sabemos que o prazer, por definição, ele já diz que é algo muito bom. Então, como que você abre mão daquilo que é bom para você? Justamente tendo uma análise crítica e observando essas coisas negativas, você vai passar a agir de maneira mais crítica, porque não adianta nada você querer tirar força da sua vontade, sendo que a sua vontade qual que é nesse aspecto, nessa situação hipotética que eu estou dando de prazer? É querer ficar deitado assistindo televisão, comendo pizza e assim sucessivamente. Como que você vai tirar força dessas vontades? Se você tentar tirar força dela, você vai querer mais daquilo. É importante ter vínculo com você mesmo, uma análise crítica e realmente procurar modificar seus hábitos. Se precisar de ajuda, solicitá-la a quem você acreditar que vai poder te ajudar, seja profissional ou alguém da sua confiança, alguém que você admira como uma pessoa que consegue te dar gatilhos de mudança de fato e assim por diante. E uma vez que você consegue dosar todos esses níveis de dopamina, uma negociação justa com seu próprio corpo, as coisas vão começar a melhorar. E digo que não é fácil, muito difícil de você quebrar um ciclo vicioso, mas o primeiro passo tem que ser dado, que é a autoaceitação. Depois que você se autoaceitar como uma pessoa que está de maneira compulsiva presa nisso, você já conseguirá dar os passos que se fazem necessários. O estoicismo é uma corrente filosófica que realmente mostra o quanto que a gente não deve ser servo dos nossos prazeres, porque a partir do momento em que a gente fica escravo deles, nos tornamos pessoas fúteis que realmente não conseguimos agregar aquilo que a gente tem como pretensões. Então, você começar a treinar as situações de desprazer já será algo importante. E esse treinamento de desprazer é algo que pode ser começado agora mesmo.
De repente você tem uma certa resistência em tomar um banho frio. É algo que quase ninguém gosta de fazer, apesar de ter muitos benefícios. Então, de repente, comece a tomar banhos frios para você testar essa resistência. Você tem preguiça de repente, arrumar a cama logo quando você acorda. Por mais que seja algo que você não quer fazer, vá e faça. O segredo para você quebrar o vício em dopamina é exatamente treinamento e condicionamento. A partir do momento em que você treina a sua disciplina e a sua resistência às coisas que você não quer fazer, você começa a observar que os prazeres são coisas possíveis de você deixar de lado. Não totalmente, é claro, porque aí já é prejudicial também, mas a questão dos excessos. Basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, peço que curta, compartilhe também. Espero que tenham gostado do recado, das dicas. Deixe também nos comentários o que você achou e te vejo no próximo, hein? Até breve!